Ok? Graça e paz, amados. Nós estamos aqui com a nossa irmã Nancy e ela tem um testemunho lindo de conversão. Ela que vem de família muçulmana e eu gostaria que ela compartilhasse conosco a sua experiência, tudo aquilo que aconteceu na sua conversão, porque foi realmente um encontro real com o Senhor Jesus. O Nancy tem uma história muito linda que eu creio que vai impactar também a sua vida. Amém, pastor. Graça e paz, irmãos. Eu espero que vou entregar ao Espírito Santo para ele me orientar como eu vou dar esse testemunho, porque quero, na verdade, para a glória de Deus, que esse testemunho possa, digamos assim, servir, vamos assim, de testemunho, repetindo, não é? Principalmente para ex-muçulmanos, posso assim dizer, porque eu saí de uma família muçulmana. Na verdade, o meu encontro com Jesus Cristo, posso dizer que foi Ele que veio ao meu encontro, deu-se numa madrugada, não é? E, entretanto, essa semente que foi crescendo em mim aconteceu uns meses antes, posso assim dizer. Foi sensivelmente 4 anos que eu, porque tive um antecedente de uma doença inflamatória crónica no meu pé, e ouvindo sempre dizer que Jesus faz milagres, que Deus veio como homem, esse homem é Jesus, que Jesus nos ama muito, que ama a mim e a todas as pessoas e que morreu na cruz em meu lugar. Eu ouvia dizer tudo isso. E, entretanto, nessa madrugada, eu acordo para ir à casa de banho, porque, entretanto, eu tinha sido operada ao pé há uns 6 anos atrás, tinha sido operada e, no entanto, não registrava melhorias. Nessa madrugada, indo para a casa de banho, a uma distância muito pequena, eu não conseguia andar porque o meu pé parecia que estava rígido. Na verdade, não foi só naquela noite, isso acontecia com frequência, principalmente na altura do frio, em que a articulação fica rígida, fica mais dorida. E nesse momento eu clamei e pedi a Jesus, peguei no pé porque eu não conseguia dar alguns passos, e aí peguei no meu pé e disse: Jesus, cura o meu pé. E tive uma certeza que o meu pé ia ser curado. E passado alguns dias, aquilo foi um processo de semanas, penso eu, mas que fiquei com o pé totalmente curado. Costumo dizer, Jesus deu-me um pé novo, porque essa é a verdade absoluta. Eu, só para dar uma ideia, eu não podia usar sapatos de salto alto, porque se eu poder até podia, mas tinha que pagar o preço. Porquê? Porque eu tinha que tomar anti-inflamatórios, porque o meu pé inchava. Vamos supor que isto é uma articulação do pé, e o meu pé ficava inflamado e demasiado, e ficava inchado, e portanto, porque era um processo inflamatório crónico. Havia períodos de melhoria, mas havia períodos de exacerbação, de modo que eu estava sempre nesse sofrimento, né? E 6 anos depois da cirurgia não encontrava, não havia, do ponto de vista médico, não havia cura, claramente. Não tinha cura. Era um processo crônico. No entanto, desde aquela noite em que Jesus veio ao meu encontro, em que eu tive esse encontro com o Senhor, o meu pé ficou curado. Amém. E hoje eu posso usar, costumo dizer assim, o meu tacão mais alto é mais ou menos assim, desse tamanho. E posso correr, posso subir as escadas carregada com sacos, e o meu pé está totalmente curado. E antes dessa experiência, né, com Jesus, você era uma muçulmana, de família, mas algumas vezes você ouviu falar de Jesus, né, as pessoas costumavam falar de Jesus para você. Então, naquele momento, né, de enfermidade, de um problema crônico, você então decidiu clamar por Jesus. Foi como
como uma prova, né? Mais ou menos assim, né? Sim. Então eu vou clamar por esse Jesus que eles tanto falam. Sim. E se ele realmente é real, é vivo e é Deus, ele vai me curar. Foi mais ou menos assim que aconteceu, né? Sim, porque, entretanto, uns meses antes dessa madrugada, dessa noite, eu tive eu fui vendo uns... Eu creio, tenho a certeza que não foi por acaso. Eu fui para a sala uma manhã, antes de ir ao trabalho, e vi uns desenhos animados. E os desenhos animados eram sobre as histórias bíblicas do Novo e do Velho Testamento, em dias alternados. A primeira vez que eu vi era uma história do Velho Testamento, não me lembro muito bem, mas foram várias. E aquilo deixou-me muito encantada, eu fiquei fascinada com aquelas histórias. E todas as manhãs eu acordava àquela hora, muito cedo, que é para ir ver essas histórias. E nas histórias aparecia Jesus, né, a falar, portanto, em parábolas, falava, lembro-me de algumas histórias, e quando Jesus falava, aquela voz era uma voz que eu costumo dizer assim, eu não sei explicar, mas era uma voz muito doce e ao mesmo tempo com muita autoridade. E é verdade que era o desenho animado, mas era como se a voz de Jesus entrasse aqui. Real, uma voz real. Voz real. Era como se Jesus estivesse a falar. E eu fui ficando cada vez com mais vontade, vamos assim dizer, de assistir essas histórias. Então aquela semente foi crescendo e foi germinando. Entretanto, um dia destes, eu estava no meu consultório e chega uma irmã católica. E, entretanto, na conversa, falarmos de Jesus, depois de falarmos sobre a questão médica, falamos sobre Jesus e ela disse-me que tinha um livro e que me podia emprestar, que era Jesus, o Mestre de Nazaré. Eu só sei dizer que eu nunca na minha vida li um livro como li aquele. Por quê? Porque a partir do momento em que eu comecei a ler, aquele livro tinha uma unção, que eu não sabia naquela altura o que era a unção, não é? Porque, na verdade, nem sequer era convertido. Mas agora eu posso dizer que era isso porque quando eu peguei naquele livro e comecei a ler, eu tinha por hábito à tarde também ir trabalhar. E o que eu mais gostava de fazer, ou o momento mais feliz, digamos assim, naquele tempo, era quando eu terminava o meu trabalho, porque eu sabia que tinha que ir a correr para casa para ler o livro, porque eu não tinha assim muito tempo, e era um livro muito volumoso. Eu creio que eu nunca li um livro com tanta sede e fome, e nunca li um livro com tanto entusiasmo, com tanta vontade, e nunca tinha tido uma experiência tão boa a ler um livro. E nunca tinha lido, penso eu, um livro tão depressa, em tão pouco tempo, um livro tão volumoso, creio. Só para dar uma ideia de... Hoje eu sei que toda aquela vontade que eu tinha era por causa da unção, não é? E o livro falava sobre a vida de Jesus, sobre várias histórias também que estão na Bíblia. E foi muito boa essa experiência. E a partir daí eu fiquei convicta que Jesus é o Senhor e Salvador. Não tinha dúvidas nenhuma. E passado alguns meses, portanto, isso foi antes de eu clamar a Jesus para curar o meu pé. Foi todo esse processo inicial. Depois é que eu, naquela madrugada, acordei, eu já tinha essa certeza absoluta que Jesus é o Senhor e Salvador. Eu clamei a Ele e Ele curou o meu pé. Aí eu tive a certeza absoluta. Então, você veja que testemunho maravilhoso da nossa irmã Gunance, que teve realmente um encontro real com Jesus, entregou a sua vida ao Senhor Jesus e a sua vida foi totalmente transformada pelo poder de Deus.
Isso já está completando 4 anos. 4 anos em que ela está realmente com o Senhor Jesus, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E eu gostaria que a nossa irmã Gunans pudesse deixar uma palavra final para todos aqueles que estão vendo o seu testemunho e ouvindo, e que talvez ainda não entregaram sua vida a Jesus, talvez sejam pessoas também seguidoras, né, do islamismo, ou talvez pessoas seguidoras de outras religiões, do qual ainda não reconheceram Jesus como Senhor. Eu gostaria que você deixasse essa palavra final. Amém. Então, tenho falado com algumas pessoas amigas e digo sempre assim, que a primeira coisa que as pessoas talvez não sabem, ou porque eventualmente não conhecem, ou porque nunca ouviram falar, é que a verdade está na salvação em Cristo Jesus e que não há salvação fora de Jesus Cristo. E Jesus disse isso de uma forma muito clara, e a palavra do Senhor é verdadeira. A Bíblia diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele é a porta para a vida eterna, ou seja, para o reino dos céus. De modo que, e se alguém quiser ter essa certeza, porque às vezes quando a gente ouve falar em relação a essa questão, ficamos um pouco, há pessoas que ficam um pouco céticas. Então tenho dito o seguinte: peçam a Ele próprio que Ele vai se revelar. Assim como aconteceu comigo, eu ouvia falar, eu ouvia dizer, mas naquela madrugada, quando eu clamei a Ele, Ele curou-me. Então, essa experiência ninguém pode me tirar, porque essa é a verdade absoluta e aconteceu comigo. Amém. De modo que eu creio que se as pessoas tiverem alguma dúvida e se perguntarem diretamente a Ele, Ele vai responder também. Amém. Essa é a verdade. Jesus é real. E se você o clamar, você também vai encontrar, assim como a nossa irmã. E eu creio que através da sua vida, muitas vidas também irão conhecer a verdade. Que Deus te abençoe e que esse testemunho seja uma grande bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Bom, eu fiquei a